O cara chega pra mim e fala, mano, não sei porque eu não cresço, o algoritmo. Eu falo, bicho, tu produz conteúdo igual em 2016. Sim. Existe um prazo de validade que uma pessoa que te segue, ela vai continuar te acompanhando. O problema é que se tu sabe de um formato e tu não segue o formato, você nunca vai ter um resultado muito grande. Por quê? E aí vem a explicação disso. As pessoas vão aceitar ver conteúdos quando aquilo parecer familiar. A principal métrica pra mim, comentário. Porque o comentário ele é associado a muita coisa positiva, que é a pessoa ela viu o post até o final, ela assistiu o vídeo todo, ela teve alguma dúvida, ela teve algum ponto que motivou ela a ir para um comentário. A gente entrou numa era que é a primeira vez onde as pessoas consomem mais conteúdos de contas que elas não seguem do que contas que elas seguem. E todas as redes sociais, até pouco tempo atrás, elas eram baseadas em seguir. Você só recebe algo de alguém que você segue. Só que aí vem alguns pontos da minha cabeça, que é... Existe um prazo de validade que uma pessoa que te segue, ela vai continuar te acompanhando. E esse prazo de validade, ele só é estendido caso a pessoa ela desça num funil e chegue num negócio chamado conexão. Se eu não me conectar contigo, esquece, velho. Tem limite na nossa interação dentro das redes sociais. E aí, como é que rola isso? A conexão, pra mim, ela é pontos de interesse. Só que as pessoas, elas começam a achar que tudo na internet é entrega conteúdo, entrega passo a passo, entrega dica. Meu irmão, isso daí tem prazo de validade. Se a pessoa não se conectar com quem você é através de pontos de interesse, daqui a pouco essa pessoa para de engajar contigo. Então, pontos de interesse é falar da tua vida, velho. Fala do que tu gosta de fazer, pô, tu só trabalha. Como é que tu curte tua vida? Quais são os teus princípios, tua visão, tua vida, tua família, sei lá, o que você gosta de fazer, teu hobby. As pessoas, elas não querem falar delas. E aí a gente tem esse primeiro problema que faz com que o engajamento, ele meio que tenha um prazo de validade. E aí também tem uma coisa que o algoritmo do TikTok, ele realmente é um algoritmo muito bom. E aí as pessoas, elas gostam de ver conteúdos de coisas que elas se interessam, mas de contas e pessoas que elas não conhecem ainda. A gente gosta disso. Por conta disso que a gente passa mais tempo no explorar do que nos conteúdos das pessoas que a gente segue. E as redes sociais perceberam isso. Tanto é que se você já percebeu isso, enquanto você está numa aba explorar, vez ou outra você recebe um conteúdo numa aba explorar de alguém que você segue. E já perceberam que isso é um padrão de consumo das pessoas. Então a lógica aqui é, eu preciso produzir um conteúdo que fale com pessoas fora da minha base, mas eu não posso me esquecer de que para continuar falando com a minha base é só através de conexão. Não tem outra forma, mano, porque se... Tem como tu ser um ótimo produtor de conteúdo e tu continuar falando com as pessoas pra sempre mesmo sem conexão? Tem. Só que a maioria das pessoas não consegue, porque é muito difícil, tu não pode parar de inovar. E aí a pessoa tá fazendo conteúdo igual ela fazia em 2016. Eu tenho um amigo meu, que o cara chega pra mim e fala, mano, não sei porque eu não cresço, o algoritmo. Eu falo, bicho, tu produz conteúdo igual em 2016. Sim. Você olha o feed e você já vê tudo, né? O cara posta carrossel, velho, só. Sim. Aí eu falo, cara, tu não se adaptou, me desculpa, não tem como tu fazer teu perfil crescer se você não se adaptou. E pra crescer, e é isso, né? Tem muita gente produzindo conteúdo e é cada vez, sim, mais desafiador, porque como tem mais pessoas, as pessoas elas estão evoluindo. E tem cada vez melhores produtores de conteúdo. E dentro dessa briga, a pessoa não quer falar da vida dela, ela não quer inovar, ela não sabe como produzir conteúdo pro segmento dela. Não sabe ser... E mesmo falando sobre ela ou sobre alguma coisa interessante, não sabe ser atrativo no formato. Total. Que vem aquilo que você falou dos ganchos e tudo mais, né? Formato, eu sou bem assim, ó. Pô, tô lá dentro do Instagram, vi uma pessoa que postou um vídeo que ela reage a um outro vídeo. Aquilo é um formato. Como aquilo tá sendo feito? Por exemplo, vamos supor que a gente tá aqui, esse aqui é o formato podcast. O formato podcast, ele é uma pessoa de lado, conversando, né? E ele tem onde coloca o texto, quanto tempo de vídeo, como é que você começa. Porque se eu fosse pegar um corte meu aqui agora, o que eu faria? Primeiro, eu vou atrás de uma frase que eu falei que foi muito impactante. Pego ela, vou jogar ela lá no começo do vídeo, independente se eu vou continuar a partir dela ou não. Em geral, não, né? Então, pego ela, coloco lá no começo. E ela vai funcionar como se fosse um trailer. Aí depois venho a contextualização daquilo. Aí depois corta. É isso. Só que eu vou colocar a fonte no mesmo lugar sempre. Vai ser branca ou amarelo.
Não vai ser azul, velho. Não vai ser verde. Ah, mas tu gosta... Não tô nem aí se tu gosta de verde. O problema é que se tu sabe de um formato e tu não segue o formato, você nunca vai ter um resultado muito grande. Por quê? E aí vem a explicação disso. As pessoas vão aceitar ver conteúdos quando aquilo parecer familiar. Quanto mais distinto parece, menos a pessoa vai ver. Porque imagina, a pessoa não sabe quem tu é, o começo não é legal, e ela olha pro teu vídeo, ela nunca viu nada igual. Ela fala assim, pra que eu vou ver isso? Eu não sei quanto tempo isso tem, eu não sei se vai ser perda de tempo ou não, porque a pessoa já sabe o que ela vai consumir se ela rodar. E aí, pra que ela vai ver um negócio que ela não sabe quanto tempo tem, que nem pode ser legal? E ela não vai pagar com nem 3 segundos do tempo dela e vai ver o próximo conteúdo. Exato. Né? Porque é muito fácil você mudar, né? E você ter outra descarguinha de dopamina pra ver o próximo. Né? Já que o teu não reteve, né? Então, eu acho que ele vai muito por aí. Eu achava muito, né, que essa questão da descoberta, né, e que parece, eu não sei se era algo assim que eu vi recentemente um dado, que era 70% do conteúdo que você vê é de descoberta de novos perfis e 30% só daqueles perfis que você segue, é mais engajado e tudo mais. Até comecei a pensar naquela... Tem uma técnica, né? Na verdade uma matriz que chama RFV, que é de recência, frequência e volume, que é usado muito em CRM e tudo mais, que parece que tem alguma coisa ligada nas redes sociais, que é assim, né? Se você segue um perfil e quanto mais longe vai ficando a tua última interação daquele perfil que você segue há X tempo, menor a probabilidade daquele conteúdo aparecer para você, e aquele perfil vai ficando num limbo que você segue, mas nunca mais aparece para você, né? Total. E é por isso que Stories e Direct, eles conseguem fazer com que o teu conteúdo apareça para mais pessoas. Por quê? Porque tem interação. E tem interação ali, tem recência, tem entrega. Você estava falando, né, de métrica, né, e que o criador, ele tem que ter, né, algum nível de conhecimento do que importa de verdade, né, para identificar se o que ele está fazendo nos seus perfis está funcionando, né? Sob o viés orgânico, que é o que você domina, quais são as principais métricas de sucesso num perfil no Instagram? A principal métrica para mim, comentário, porque o comentário ele é associado a muita coisa positiva, que é a pessoa, ela viu o post até o final, ela assistiu o vídeo todo, ela teve alguma dúvida, ela teve algum ponto que motivou ela a ir para um comentário. Só que quando ela entra dentro do comentário, ela pode não sair de lá, porque lá pode virar tipo uma prisão, porque vão ter outros comentários, vão ter outras pessoas dividindo opiniões. Então, quando se trata de uma métrica de postagem, o único que eu me importo é comentário. Agora, métrica principal para um perfil, para mim, primeira coisa é um perfil tá crescendo organicamente. Cara, se um perfil não cresce organicamente, ele tá muito doente. Porque é normal de uma rede social ela pegar o teu conteúdo e distribuir para mais pessoas. Se você não cresce, você tá fazendo alguma coisa muito errada. Depois dessa métrica, então, primeiro, não é em ordem de importância. Todas elas são em devidos níveis. Só que, primeiro, seu perfil não cresce, ele tá doente. Segundo, as pessoas precisam se importar com você. E a gente cria importância. Por quê? Quando você vai falar da sua vida, não adianta nada eu pegar aqui e falar, olha, hoje eu conheci um cara novo, um cara legal, o Léo. Não vai engajar. Por que não vai engajar? Porque a forma que eu tô trazendo aquele conteúdo não é adequada para a grande maioria das pessoas. Agora, se eu pego tudo isso e eu começo, tipo, o texto assim, qual foi a última vez que você conheceu uma pessoa e de primeira gostou como se essa pessoa fosse um amigo seu de muita data? Aí isso começa a ir para um lugar onde existe mais identificação, onde existe mais interesse. Então a gente começa a ter essa necessidade de construir as nossas histórias para gerar importância. As pessoas elas precisam se identificar contigo de algum modo. Então a gente começa a tirar da nossa vida como se fosse um substrato ou um momento, recorte. Eu recorto aquilo que eu estou vivendo para levar de uma maneira interessante para as pessoas, a fim de gerar diálogo. Então aqui a preocupação é diálogo, é a pessoa me mandar algo, esperando eu devolver algo, e eu vou devolver algo, e assim vou continuar um diálogo. Então aqui quais são as métricas mais importantes? Seguidor, preciso ganhar seguidor todo dia, velho, se não tá errado. Minhas postagens de feed precisam ter comentários, e no meu direct tem que ter conversa. Tem que ter conversa, tem que ter vida. Pô, se tu manda uma pergunta, ou
conversa com alguém, a pessoa não te devolve, ou você não tá acostumado a fazer as conversas como se fosse um ping-pong, tipo assim, quando tu vai na rua, eu cheguei aqui, conversei contigo, se tu começa a me fazer pergunta, eu falo assim, pô, mano, isso aí. Não, concordo. Sim. Pô, não. Pô, só um saco, velho, que ninguém gosta de conversar com uma pessoa que não se importa. Vamos gravar logo e tchau. Exato. Né? E aí as pessoas, elas têm relacionamentos rasos, por quê? Tá nítido que eu não tô nem aí. E aí, se você não tá nem aí, teu seguidor vai ser o próximo, bicho. Ele não vai estar nem aí pra você. Então, quando uma pessoa vem conversar comigo no direct, eu mando áudio. Eu mando um textão. Eu converso com a pessoa e faço uma pergunta. E aí, cada ação dessa aprofunda muito a relação. Você é louco, a pessoa, ela fala assim, cara, esse maluco tá me perguntando uma coisa e de fato parece interessado. E eu tô. Porque eu pergunto, a pessoa responde, eu vou lá e dou mais um feedback sobre aquilo. Então, assim... você tá preocupado de fato com as pessoas. Dá pra responder todo mundo no direct o tempo todo? Cara, no meu tamanho não dá mais, mas durante muito tempo deu. E é essa preocupação no início que ela faz com que você cresça de uma forma saudável. Quando eu criei meu perfil, eu respondi a todo mundo, velho. Todo mundo tinha resposta. Hoje não todo mundo, mas eu tenho uma premissa que eu preciso continuar dando atenção para as pessoas. Então eu tenho 30 minutos, 1 hora do meu dia. Não é conversa, isso tá na agenda. Eu te mostro depois, tá todo dia lá, 30 minutos responder as pessoas e criar diálogo com as pessoas dentro do direct. É uma missão, é uma tarefa. Não tem como, eu vou pular. Não. Isso é uma coisa que eu faço todo dia. E mando áudio, mando textão e me preocupo. E tem duas coisas, né? Isso tem tanto em relação a você aprofundar a relação com a audiência e gerar essa fidelização, como também o algoritmo tá vendo esses sinais, né? Se o dono do perfil tá interagindo, tá respondendo comentário, tá respondendo direct, o tempo que leva pra fazer isso, né? Isso tudo é sinalização, né? E são bons pontos, né? Se você for ver... como é que a pessoa pensa assim, qual que é a primeira coisa mais importante do Instagram? Criar comunidade. As pessoas falam isso, né? Mas criar comunidade é um negócio que não tem como você pegar. Então, criar comunidade é o objetivo. A forma é com comentário direct. Então, quais são os sinais, né? Quais são as métricas de que a comunidade está se formando? É interação. Né? Principalmente comentário. Por exemplo, como que uma pessoa fala que ela se sente parte de algo? Quando ela vê que tem outras pessoas que têm um pensamento parecido com ela. Comentário fixado. Sim. Então, assim, lá nas páginas de história, por exemplo, né? O seguidor fala uma merda nos comentários, eu vou lá, fixo e acabo com ele. Mas você é muito mal, a pessoa chega, ela olha pra esse comentário e acha que você é um babaca. Tudo bem, mas quem faz parte da comunidade entende aquele comentário. Sim. Ela sabe por que eu fixo um hater. Por exemplo, eu fiz uma postagem, acho que foi ontem ou foi hoje. Mas só pra você ver o meu nível de... Eu sou tão próximo das minhas redes sociais que eu tô ali todo dia. Eu não largo a mão. Eu tenho time, mas não largo a mão. E aí eu fiz uma postagem. Essa postagem, ela era sobre... foi hoje. Era sobre a Academia de 1940 das Mulheres. Antigamente tinha a Academia das Mulheres e a Academia dos Homens. Hoje é tudo junto. Mas na Academia das Mulheres não tinha levantamento de peso. Era basicamente só, tipo, meio que massagem, assim, só pra... Meio ginástica, vamos dizer assim, né? Não tinha levantamento de peso. Eles tinham uma ideia de que a mulher precisava ter um corpo slim. Era esse o rolê de lá. Aí um cara comentou assim... Olha que coisa doida, né? Antigamente quem esfregava nas mulheres eram as máquinas e hoje são os personagens. Aí eu falei assim, esse comentário tá forte. Aí eu fixo o comentário e eu vou lá e respondo assim, cara, esse comentário foi muito específico, tá tudo bem com você? Como se, tivesse acontecido aquilo com ele. Uhum. E aí a comunidade racha de rir daquilo e fala assim, nossa, mano, olha o que o cara tá falando e tal... E aí o pessoal começa a entrar num grande diálogo, tem gente que fica zoando o cara, ele entra na brincadeira, aí esse cara, ele até ficou meio bravo assim com a resposta, só que faz parte. Sim. Então quando você cria uma comunidade, você decide que é isso que você vai fazer, naturalmente algumas pessoas não vão gostar das suas brincadeiras ou das suas formas de lidar, ou dos seus pensamentos, e outras vão. A preocupação é com quem vai gostar, velho. Não tô preocupado que todo mundo vai gostar de mim. Não, tem gente que não vai gostar, velho. E pronto.